Salve povo, aqui é o Zelota com mais um vídeo e neste vídeo de hoje nós vamos conhecer a história dos ostrogodos. Neste vídeo vamos ver a origem desse povo e também como eles conseguiram fundar o seu próprio reino. Mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que dão tapota no like e compartilhem com os amigos, que ajudem mais o canal a crescer, valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias sagas e mini-sagas com povos do Ocidente, Oriente, África e Ásia. Me sigam também no Instagram, @zelota, para vocês ficarem sabendo sempre que os vídeos forem postados e participar das enquetes para escolher os especiais. Também tem o conteúdo exclusivo com vários vídeos que vocês podem assistir, tendo acesso ao acampamento Zelota, que é só clicar no botão azul que tem embaixo da tela e também no link na descrição e dar um apoio aqui ao canal. Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Então vamos lá para a história dos ostrogodos. Bom, os ostrogodos eles eram uma ramificação de um outro povo que eram os godos, né, que haviam se estabelecido naquela região do norte do Mar Negro, que foi quando eles começam a se deslocar. E os ostrogodos, né, esse nome ostrogodo significa godos do Oriente ou godos glorificados pelo sol nascente. Esse nome foi dado pelo historiador romano Cassiodoro, e também deu o nome para os outros godos que foram para o oeste, que eram os visigodos, né, considerados como godos ocidentais. Bom, os ostrogodos eles eram originalmente conhecidos como os gutrungos. Na verdade, os godos eles não eram necessariamente uma tribo, mas eles eram mais para uma confederação de tribos. Eu conto essa história toda lá no vídeo sobre os godos, vou deixar o link aqui, vou dar do card aqui em cima para vocês darem uma conferida lá nesse vídeo. E existiam essas tribos, né? Os gutrungos, os terrígios, então eram essas tribos que eram as maiores. E aí vamos ter essa ramificação que eu vou contar mais detalhes um pouco mais na frente. Bom, então esses gutrungos eles vão ser referenciados aí, registrados no caso, pelo historiador romano Amínio Marcelino e também pelo historiador bizantino Jordanes, que vai se especializar naqueles povos que viviam no lado da Europa Oriental. Bom, o Cassiodoro, inclusive, ele conviveu muito com o Teodorico Grande, que foi o maior rei de todos esses reis ostrogodos, e ele vai fazer parte dessa corte do Teodorico. Bom, essa designação de visigodos e ostrogodos ela foi dada pelo Cassiodoro, mas não necessariamente porque eles já se chamavam assim, né? Ele vai criar esses nomes para diferenciar os dois povos, essa ramificação quando acontece dos godos. E então, no caso dos visigodos, eles a princípio eles não aceitam serem chamados dessa forma, mas depois de um tempo eles acabam assumindo esse nome, tanto que vamos ter aí o reino visigodo, tal, que vai ter grande parte ali que vai ser na Península Ibérica. Já os ostrogodos eles vão ter nenhum problema com relação a essa forma como eles foram denominados. Na verdade, esses povos, né, com povos, várias tribos bárbaras do Ocidente, no caso povos das estepes iranianas lá pelo lado do Oriente, eles tiveram seus nomes dados pelos romanos, pelos gregos. Eles não se denominavam, talvez até tivessem um nome, mas ninguém sabia o nome deles. Então os romanos davam nomes para esses povos, geralmente por lugares de onde eles vinham e tal, e assim como os gregos faziam antes dos romanos. Então por isso eles não tinham escrita, não tinha esses registros, ninguém sabia os verdadeiros nomes deles, até se eles tinham realmente algum nome. Então foi criado esses nomes aí de a princípio godos, depois visigodos e ostrogodos. Bom, aí tivemos a chegada dos hunos, que vão ser responsáveis pela ramificação dos godos. Bom, os godos, eles a princípio aparecem na história vivendo nessa região, como falei, ao redor do Mar Negro, e fizeram vários ataques às províncias romanas, se tornando um incômodo para os romanos. Mas aí vai surgir um incômodo muito maior, que foram justamente os hunos, que chegaram do lado do Oriente em 375, se tornando aquela grande praga para o Império Romano, atacando, saqueando, destruindo todos os territórios ali, todas as províncias do Império Romano. Então, grande parte da população que vivia ali naquela região ao redor do Mar Negro acaba fugindo para o lado do Ocidente, no caso Oeste, ou Império Romano Ocidental.
e em torno de, especula-se que em torno de 200 mil pessoas, e todos esses aí eram visigodos e vão viver no lado ocidental do império. Então eles vão lá pedir ajuda ao imperador do ocidente, que na época era o Valente. Já o restante ficou no Oriente, mesmo acabou tendo as suas terras tomadas pelos hunos, já durante o reinado do Átila, que foi o cara responsável por essa grande ascensão dos hunos, mas eles chegaram a ter até uma certa autonomia, né? Todos esses povos que viviam nessas terras que os hunos dominaram, subjugaram, eles seguiam com os hunos nas campanhas. Então alguns desses chefes dessas tribos acabaram se tornando generais do Átila e eram tratados com igualdade por ele. A gente viu isso lá no vídeo dos hunos e no vídeo sobre o Átila. E aí quando o Átila faleceu em 453, foi quando os ostrogodos eles se declaram independentes, e aí eles vão se unir a um outro povo que foram os Gépidas, e na época eram liderados pelo Ardarico. E aí eles se unem para enfrentar os hunos, e teve a Batalha de Nedal em 454 contra os filhos de Átila. Bom, depois que o Átila faleceu, possivelmente devido a um envenenamento, os filhos de Átila, que eram 3, acabaram disputando entre si os territórios do Império Huno. Aí foi que começou a enfraquecer a coisa, e quem estava lá vivendo opressivamente acaba se voltando contra eles, aproveita essa disputa interna e aí eles acabam vencendo os filhos de Átila na Batalha de Nedal. Então esses dois povos, depois dessa vitória, ficaram vivendo pela Panônia. Tivemos os Gépidas, que passaram muito tempo lá até a chegada dos Lombardos. Bom, já vi essas histórias aqui no canal. E aí, tanto o Ardarico, que era o líder dos Gépidas, que vai se tornar rei dos Gépidas, como também o líder dos Ostrogodos, que era o Valami, foram generais do Átila naquelas campanhas que eu mencionei anteriormente. Bom, os ostrogodos eles vão seguir aquela mesma linha de Átila de atacar, de saquear e extorquir, né? Então eles passaram a exigir uma quantidade de tributos que deveriam ser pagas, nesse caso pelo Império Romano do Oriente, para evitar ali que novos ataques acontecessem. Então em 459 o Valami invadiu a província de Ilírico ou Líria, ambas formas estão corretas, e ele exigiu um tributo anual ao imperador romano do Oriente, Leão I. Eram muitas libras em ouro, era um valor até absurdo, mas o Leão, a princípio, ele vai aceitar pagar. E aí em 469, o Valami ele sofreu um acidente, né? Ele cai do cavalo e acabou falecendo. Bom, existe uma possibilidade de que esse acidente não tenha sido exatamente um acidente, né? Um acidente provocado. E aí ele vai ser sucedido pelo Vidimir, que não vai passar muito tempo no trono, depois sendo sucedido pelo Theodemir em 474. E o Theodemir ele era justamente o pai do Teodorico. Então ele vai ter uma postura totalmente diferente dos seus antecessores, buscando uma boa relação com o Império Romano do Oriente, em busca de receber terras para que o seu povo vivesse. Então, como um ato de paz, ele envia o Teodorico como um refém, né, para provar que ele não atacaria os romanos do Oriente. E o Teodorico viveu por lá como se fosse um refém, mas ele vai ter uma vida muito boa, vai ser bem recebido. Ele vai ter lá em Constantinopla, onde ele vai morar, vai ter uma educação, né, foi educado com os valores greco-romanos. E aí o Teodorico ele acaba crescendo lá em Constantinopla e vai acabar servindo ali como um guerreiro para os bizantinos, participando de algumas campanhas pelos bizantinos. Isso já na época do imperador Zenão I, né? O Zenão I é que estava no trono do Império Romano do Oriente quando Roma é atacada, quando Roma cai, né, naquele ataque do Odoacro e dos Érulos em 476. E aí nós vamos ter a virada de jogo, né? Quando nós deixamos de ter o Império Romano do Oriente, vamos ter o início do Império Bizantino. Bom, eu particularmente considero essa história, mas eu vou chegar lá. Bom, também tinha a questão de que o Teodorico era uma ameaça, podia ser uma grande ameaça, porque ele era um cara muito querido pelo seu povo,
Ele poderia se voltar a qualquer momento contra o Império Romano do Oriente, ou no caso agora o Império Bizantino, e ele era muito habilidoso em campo de batalha. Então, só abrindo parênteses, vou explicar essa questão. Para quem não assistiu a saga bizantina, não conhece a história, bom, o Zenão I, ele era genro do Leão I. Né? O Leão I não teve um filho, apenas uma filha, com a qual o Zenão I se casou. E eles tiveram um filho que foi o Leão II. Então ele acaba assumindo como um regente do seu filho, até porque o Zenão era estrangeiro, ele não era de origem romana, e ele fica no trono. Porém, ele vai ser destronado depois de uma articulação feita pela sogra, e depois ele acaba retornando. Especula-se, as más línguas dizem que ele despachou o próprio filho para o mundo além vida para poder se tornar imperador. Então ele ficou de 476 até 491. Essa história está lá na saga bizantina, logo no começo. Quem quiser depois dar uma conferida lá. Bom, o Teodorico ele queria terras para o povo dele, né? Só que o Zenão ele não queria ceder essas terras. Mas aí tinha uma situação, né? Se ele não desse essas terras, o Teodorico poderia tomar a força. Mas tinha o fato de que do outro lado, lá no ocidente, o Odoacro estava como rei da Itália. Então Zenão ele tinha uma situação que ele poderia resolver dois problemas de uma vez só. Se livrar do Odoacro e dar terras para os ostrogodos. Então ele vai chegar e vai fazer a seguinte proposta para o Teodorico, de comandar o seu povo com suporte bizantino para enfrentar o Odoacro na Itália, e lá ele poderia pegar algumas terras para ele estabelecer lá com o seu povo. Olha que o reino dos Érulos era um reino grande, né? Como vocês podem ver no mapa. Bom, a princípio o Odoacro, quando ele se auto-intitula rei da Itália, ao destronar o Rômulo Augusto, o último imperador romano do Ocidente, ele vai ter uma boa relação com o Império Romano do Oriente, né? No caso ali com o Zenão I. Mas, claro que o Zenão não estava totalmente satisfeito com essa ocupação estrangeira no Império Romano. E aí ele vai suportar por um certo período, né? Mas na verdade era mais um fingimento. Ele estava só esperando uma situação para que ele pudesse tirar o Odoacro de lá e colocar um cara que ficasse como um aliado. Então o Teodorico ele viaja para a Itália levando seu exército formado pelo seu povo e também tendo esse suporte bizantino. E aí tivemos a guerra entre os ostrogodos e os érulos. Essa guerra durou de 488 até 493. Então essa guerra durou esse período todo e não tivemos uma vitória para nenhum dos dois lados. A batalha estava inconclusiva. Foi que o Teodorico resolveu levantar a bandeira branca da paz para o Odoacro, resolveu chamar para conversar para fazer um acordo de paz. Então vamos dividir aqui um pouco as terras, já que o Zenão mandou até aqui para destroná-lo, para derrotá-lo. Então o Odoacro ele acaba aceitando fazer esse acordo de paz, então eles fazem um banquete para celebrar esse acordo. Só que aí nesse banquete, o Teodorico aproveitou que o Odoacro já estava ali cheio de guaraná na cabeça e ele elimina o Odoacro. E aí ele acaba fundando o reino ostrogótico em 493. O reino dos ostrogodos, o reino ostrogótico, ele se estendia da ilha da Sicília, cobrindo toda a Itália, pegava uma parte da França moderna e também da Espanha moderna, ou seja, no caso na época, uma parte da Gália e também uma parte da Espanha. E aí durante esse reinado do Teodorico nós vamos ter um período em que a arte, a literatura e a cultura romana foram adotados pelos ostrogodos. Apesar dessa campanha ter sido financiada pelos bizantinos, os ostrogodos eles se mantiveram independentes e mantinham uma boa relação com Bizâncio. Aí o Teodorico ele inclusive ordenou a tolerância religiosa em Roma, por conta da questão de que o povo, no caso vamos chamar de italianos, né, eles tinham o cristianismo de Niceno, né, que seria o credo niceno, que depois viria a se tornar o cristianismo católico.
E os ostrogodos, eles tinham uma outra formação cristã, que era o arianismo, que era considerado pelos nicenos como herege, né? Acaba sendo depois esquecido o arianismo muito tempo depois, já na Idade Média. E aí o Teodorico, no seu reinado, ele vai reparar danos que foram causados pelas guerras, né? Replantou algumas florestas, restaurou cidades, ele ampliou vales de irrigação, vai incentivar com isso a agricultura. Todos os súditos, eles eram considerados iguais perante a lei, e inclusive todos pagavam o mesmo valor de tributos, independente se fossem italianos ou se fossem ostrogodos. E aí o Teodorico, ele vai se estabelecendo ali como um grande rei, e aí que ele pede para o Cassiodoro fazer ali registrar a história dos godos. É que ele vai fazer essa questão das divisões, ostrogodos, visigodos e tal. E aí vamos ter esse registro sendo feito pelo Cassiodoro, que era um historiador romano, né? Mostrando todas as conquistas que os godos tiveram desde o início das suas migrações até chegar ali na fundação do reino ostrogodo. No lado do ocidente também tivemos os visigodos, que montaram seu próprio reino também lá na Península Ibérica. Bom, o Teodorico, ele incentivou a educação e a alfabetização dos povos próximos a ele. Dentro da corte dele tinha um famoso filósofo chamado Boécio, que foi autor de um livro chamado de Consolação da Filosofia. Então ele vai liderar um programa de educação, né? Esse programa de educação seria para gerar empregos. Então vamos ter a melhoria de vilas, de cidades, e empregos vão começar a surgir. Então, dentro desse sistema de educação, vamos ter novas mudanças nesse reino ostrogodo. Então, durante esse reinado do Teodorico, a Itália e outras regiões do seu reino prosperaram, mas esse período não vai durar muito, vai ser apenas até o final da vida do Teodorico, quando se encerra o reinado dele. Então, o Teodorico, ele faleceu em 526 e o trono foi assumido pela filha dele, Amalasuntha, que se torna rainha regente, né? Na verdade, ela estava apenas como regente do filho dela, que era o Atalarico, que assumiria o trono quando atingisse a maioridade. Porém, o jovem Atalarico, ele queria curtir a vida, queria ir para a noitada, curtir essa vida de nobre. Bom, então ele chega até a maioridade, mas ele não assume com as responsabilidades. Então quem continua reinando ainda é a Malasuntha. Então acontece que o Atalarico acabou adoecendo, né, devido aí aos seus excessos, e faleceu em 534, o que coloca a Malasuntha numa situação em que ela acaba tendo que realmente, de fato, assumir o trono como rainha dos ostrogodos. Mas vai ter umas certas dificuldades. Bom, ela se torna rainha de fato, né? Ela foi uma grande administradora, ela manteve a política administrativa do Teodorico, segue com aquela questão da educação greco-romana, só que ela fez isso para o filho dela e queria que também o povo tivesse essa educação greco-romana. E aí, claro que vamos ter uma resistência a isso, porque os ostrogodos estariam abrindo mão das suas raízes, da sua cultura, da sua história. Então eles se tornariam como se fossem romanos. Então tivemos resistências grandes, tivemos 3 nobres que se opõem a Malasuntha e começam a articular ali, destroná-la. E o que acontece é que ela manda prender esses 3 nobres, e executá-los. E aí imagine a confusão armada para ela. Então ela vai pedir ajuda para o imperador bizantino, que era o Justiniano, para legitimá-la como a rainha dos ostrogodos. Ela era viúva, o filho dela já havia falecido, então ela estava ali numa situação que ela poderia perder o trono a qualquer momento, e tinha a questão da impopularidade. Mas ela não recebeu nenhuma resposta de Constantinopla. Então, para ela se segurar no trono, ela resolve convidar um primo, que era o Teodato, para reinar com ela.
O Teodato ele era filho de Amalfrida, que era uma irmã do Teodorico. Esse cara ele era muito ambicioso, ele já tinha algumas terras pela Itália, em Ravenna, então ele, claro que ele aceita, já pensando no pós. Como ele já era casado, então, e a esposa dele era viva, então obviamente eles não poderiam se casar. Então foi feito um acordo para que ele, bom, ficasse ao lado da Malassunta, mas para garantir que ela ficasse no trono. Mas quem ia mandar era ela. Vocês acham que ele ia aceitar isso? Mas é claro que não. Assim que ele chega para assumir esse posto de como se fosse tipo um escudeiro da Malassunta, ele manda prendê-la e ela é enviada para uma ilha que ficava no lago de Bolsena, nesse mesmo ano de 534. E lá ela ficou nesse exílio, mas não por muito tempo, já que ela acabou sendo executada durante um banho. E aí o Teodato tentou justificar esse pequeno acidente com a Malassunta ao Justiniano, mas essa desculpa não foi aceita pelo Justiniano. E bom, aconteceu um problema que não chegou a carta até ele e ele acaba não gostando nada do que aconteceu. E ele envia o seu grande general, que era o Belisário, para recuperar a Itália e reanexar o antigo território do Império Romano do Ocidente ao Império Bizantino. Então aí a coisa ficou muito feia para o Teodato. Bom, com as mulheres ele era corajoso, mas para encarar os grandes generais bizantinos, ou no caso o Belisário, o lendário general bizantino, ele acabou fugindo no início dessa guerra que estava para acontecer. Então ele vai para Ravenna. Ravenna que acabou sendo a última capital do Império Romano. Era uma cidade que ela era protegida por pântanos, então o acesso era mais difícil. Muitos imperadores eram mais covardes. No caso, esses últimos imperadores romanos, que todos eram covardes, eles fugiram lá para Ravenna e deixaram Roma de lado. Então ele vai para Ravenna, mas acaba sendo capturado pelo Vitige. Bom, Vitige ele era como se fosse ele era um espartário, né? Esse era um título que ele tinha, era como se fosse um comandante do exército ostrogótico, e ele acaba capturando o Teodato e mandando que passassem a faca no pescoço dele. E com isso o Teodato estava fora do caminho. E aí o Vitige também tinha uma questão, né? Que ele tinha um parentesco com a antiga rainha. Ele era genro dela, ele era casado com a Matassunta, que era filha da Amalasuntha. E aí depois que o Teodato é eliminado pelo Vitige, o Vitige acaba sendo escolhido pelo povo ostrogodo como o novo rei. Isso no início dessa guerra, chamada de Guerra Ostrogótica, que vai ser a guerra entre os ostrogodos e os bizantinos. Isso nós veremos no próximo vídeo, na quarta-feira que vem. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E na próxima semana nós veremos como foi essa guerra entre os ostrogodos e os bizantinos. Para quem acompanhou a saga bizantina já está com saudades, vamos matar um pouquinho da saudade aí vendo essa parte da história. Beleza aí? Para quem faz parte do acampamento do Zelota, o vídeo já está disponível para vocês. Eu vou ficar por aqui, um abraço do Zelota, até quarta, falou pessoal.